Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco, sou do canal RP Descomplicado e hoje eu vou falar a continuação do vídeo anterior e eu vou tratar aqui o assunto antes de trocar um RP, CRM ou qualquer outra ferramenta que você tenha. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui sobre RP e CRM, mas pode ser aplicado para qualquer tipo de sistema, tá? E a gente tem aqui as respostas para a gente poder saber se é um momento ou não. Responda essas 4 perguntas antes. Vamos ver onde que a gente pode ajudar você a ver se realmente você precisa ou não trocar de sistema. Vamos lá? Na maioria das empresas, o sistema está funcionando, né? Então você tem lá as operações sendo realizadas diariamente pelo time operacional, está lá sendo registrado, os lançamentos financeiros, os lançamentos contábeis são gerados, está tudo funcionando, as compras estão entrando, está tudo bonitinho. As entregas de obrigações fiscais estão ocorrendo. O SPED fiscal, o SPED contábil, tudo isso ocorre com naturalidade, sem problemas, óbvio. Com as mudanças, sendo entregue com essas mudanças. Então, teoricamente, o sistema está funcionando corretamente. Mas o sistema não apoia a decisão. E aí é que um líder começa a pensar se ele está utilizando um software correto, um sistema correto ou não. Né? Até tem a brincadeira, né? Será que eu vou chamar o meu RP, o meu CRM de sistema? Porque senão fica aquela coisa, né? Pô, eu fui lá resolver um problema e daí falou que o sistema estava fora do ar e não conseguiria me atender. Então, alguns empresários já têm essa ideia de não utilizar o nome de sistema. Então, é uma ideia que as pessoas ficam, quando não tem a possibilidade da decisão dentro do sistema, o problema é o sistema. E nem quase sempre o problema é o sistema. Então a primeira pergunta é: o problema é o sistema ou o processo? Isso é o que a gente precisa alinhar. E aí tem 3 perguntas, né? Se o fluxo está sendo desenhado e seguido, se as pessoas sabem o que fazer com o sistema, a configuração reflete a operação real. Aqui eu vou usar um exemplo que eu tive há muitos anos atrás, de uma pessoa, eu estava fazendo uma apresentação de um novo módulo no sistema para a TI da empresa, e a empresa estava satisfeita com o sistema, estava tudo funcionando, né? O que estava vendo lá atrás. Nisso entra o dono da empresa, o empresário, bravo, cara fechada, e falando assim que não aguentava mais as reclamações da colaboradora dele, da área financeira. E ela era responsável pelo contas a pagar. Que o sistema não funcionava, que ela perdia o dia inteiro usando o sistema e não conseguia trazer os resultados. O que aconteceu? Eu fui lá, parei a reunião e fui atender a pessoa do financeiro. Quando eu comecei a conversar com ela, o fluxo estava totalmente desalinhado. Né? Ela precisava fazer as baixas manuais, lá, mesmo sendo há muito tempo atrás, já era uma coisa absurda fazer manual, mas tudo bem, ela tinha só 5, 10 lançamentos diários. Só que ela estava procurando um a um. E depois, para poder fazer a baixa manual, lançamento a lançamento. Então o sistema já estava há muitos anos lá dentro, então imagina a quantidade de lançamentos financeiros que tinha. E fora também que ela poderia fazer isso de forma manual. E no período da tarde ela ficava procurando os do dia seguinte para que ela tivesse a aprovação para realizar o pagamento no dia seguinte. Então quando eu criei o filtro para ela do dia hoje e do dia amanhã, pronto, ficou muito mais fácil para ela, ela conseguiu ver. Além disso, a gente conversou sobre fazer de um trabalho de aprovação, de até determinado valor passar para o chefe dela, para ela aprovar. Então, tudo isso a gente depois desenhou, deixou o trabalho mais fluido para que ela conseguisse fazer outras atividades. Então, por isso que é muito importante. Será que o fluxo está desenhado e está sendo seguido de como o sistema deve funcionar? Né? As pessoas sabem usar, sabem o que fazer com o sistema, porque no final ela está ali fazendo um trabalho de baixa, mas ela não sabe que isso vai comprometer lá na frente o fluxo de caixa, um DRE, alguma coisa nesse sentido. Ela só está baixando o título.
Então, são coisas que às vezes acontecem no dia a dia, que a gente entra nas ações e não reflete no que realmente você precisa fazer, o que o sistema precisa apresentar para você, e não essas rotinas de dia a dia, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Se o problema é o sistema ou o processo. Então, precisa avaliar tudo isso daí. A segunda pergunta que você deve fazer é sobre os indicadores, se eles estão definidos, antes mesmo de você colocar um processo. Para a gente saber quem vai medir, se você já tem um sistema funcionando, você tem que saber quem que mede o desempenho hoje, se os KPIs que você precisa estão já no sistema ou não, e se você, como gestor, está tomando uma decisão com dados ou está no achismo. Então, como que você tem que analisar isso? Eu vou pegar um exemplo de CRM, para a gente sair um pouquinho de RP, botar CRM, lembrando que isso pode ser usado para todos os dados. Imagine você como um gerente de comercial e você tem ali 5, 6 vendedores. Você precisa saber onde que está o problema do seu vendedor, para você poder treiná-lo e melhorá-lo para que tenham mais vendas. Qual está sendo o principal produto vendido? O que aquele vendedor vende mais, o que demora mais para esse vendedor vender, dentro do funil de vendas, aonde que ele trava mais. Esse funcionário aqui, esse meu vendedor, ele trava no momento que tem que passar a proposta. Nossa, demora muito em relação aos demais. Esse daqui é na negociação, ele fica muito tempo na negociação, não sai dali frente aos outros que é mais rápido. Então você consegue treinar melhor aquele colaborador ao invés de sacrificá-lo, de repente, já numa demissão. Às vezes você tem uma boa pessoa, só não tem ali dentro de um determinado cenário, você não consegue ver essa atração e tudo mais. Outros dados que você pode ter dentro de um CRM. Quantas contas de pipeline aquele vendedor tem? Preciso dar mais contas para eles, dar menos contas? Que tipo de conta, aquele tipo de produto, ele é mais preparado para vender? De repente, qual tipo de conta? Às vezes eu trabalho melhor com hospital, a outra pessoa trabalha melhor com escola, dando um exemplo hipotético. Então a gente pode trabalhar muito com dados, da decisão com esses dados, que o sistema vai fornecer para a gente. No próprio uso do dia a dia, o sistema vai passar para a gente essas informações para uma tomada de decisão. Então, sem esses indicadores definidos, o sistema não tem como apoiar na decisão. E às vezes está funcionando tudo certinho e a gente acha que o produto não funciona porque não te apoia na decisão. A terceira e importantíssima pergunta. A gente hoje tem vários sistemas preparados para nos atender, até alguns direcionados para aquele segmento. A gente tem um CRM específico para aquele segmento, um RP específico para aquele segmento, e os BIs que montam as informações extraindo desses outros sistemas, até sistemas satélites, como por exemplo o sistema de despesa de viagem e etc. E aí é o que a gente precisa dar aqui de exemplo. O RP com CRM, por exemplo, eles se conversam, eles trocam dados. Quando um vendedor vai lá, coloca o lead, né, ou nem é cliente ainda, nunca comprou com a gente, coloca o lead, daí ele vira uma venda, ele virou nosso cliente. Vai precisar ali de dados fiscais, vai precisar de um monte de informação que às vezes o comercial não possui. Nesse momento, há uma ligação entre o RP e o CRM. O CRM, na hora que fala assim, vendi, ele vai lá e transfere esse cadastro desse cliente, mesmo que seja inicial, com poucos dados para o RP, ou eu tenho que digitar tudo de novo? Preciso de uma área específica para cadastro de RP. Essa oportunidade, quando ela é encerrada, eu já recebo lá no pedido de venda para poder fazer o faturamento, ou eu tenho que entrar tudo de novo? E amanhã, quando eu fechei aqui, vou ver se bati minha meta ou não, a gente no Brasil nem fecha a conta no último dia do mês. Eu vou saber se eu bati a meta ou não, porque precisa ser faturado aquele determinado produto. Essas são questões que deixam todo mundo insatisfeito com o sistema, porque não existem as integrações necessárias dentro do processo que a empresa possui. Então, por isso que é super importante os seus sistemas estarem integrados, conversando de acordo com a rotina do seu dia a dia,
que não haja retrabalho para a pessoa não ficar brava lá com o faturamento, lá com o financeiro, seja lá quem for. E é importante os sistemas que você utiliza ter API hoje. Não só para ter IA, mas também para ter sistemas que eu chamo de satélites. Um sistema de despesa de viagem super completo, que consegue trazer, baratear hospedagem, baratear aéreo, tudo isso. Ela tem ligação com o teu RP direto, isso facilita. Mas as APIs também vão nos ajudar a utilizar os dados para a gente em IA, né? Para poder tornar umas rotinas mais automatizadas e a gente conseguir trabalhar e ter informação. Às vezes um BI é de uma outra empresa, a gente precisa do API para ter essas informações em dados reais e não ficar esperando para o próximo mês. Os dados estão preparados para BIA? Então, esse é o momento mais importante que a gente tem para esses sistemas. Bem, primeiro de tudo, precisa ter a API, que eu já falei no slide anterior. Tendo a API ou não, a gente vai ter que desenvolver uma customização forte para conseguir extrair esses dados, e para que esses dados estejam corretos, eu preciso de 4 pontos importantes. Que os dados sejam limpos e padronizados. Por exemplo, é um exemplo que acontece muito, a gente acaba colocando, controlando os clientes pelo nome. Não pode, tem que ser pelo CNPJ, pelo CPF, porque são dados únicos e que a gente consiga fazer de uma forma padronizada. Não posso, vou utilizar CNPJ, Vitor, minha empresa é B2B. Então eu vou lá, eu coloco ponto e traço e barra, e no outro não, número inteiro. Não, tem que ser padronizado. Ou é um número inteiro, ou, entendeu? Alguma forma precisa ser trabalhada. Não pode ter duplicidades, não pode ter lacuna. Então, deixar os campos que são importantes para BI e para o IA sendo obrigatório o preenchimento, não deixar ser cadastrado se não tiver aquele campo cadastrado. Ter um histórico disponível, imagina um CRM, eu tive esse problema. Eu precisava saber quanto tempo demorava uma determinada conta, um determinado atendimento. Só que eu precisava saber por todas as fases do funil. Eu não tinha essa informação no sistema. Eu só tinha a data da abertura, a data do fechamento, ou se estava no meio do processo. Hoje, ele está lá no meio do processo, eu sei quanto tempo está demorando para fechar aquele determinado processo. Mas eu não tinha as passagens de fases. A data, eu estava na fase 1, fui para a fase 2... Quanto tempo demorou a fase 1 para a fase 2? Eu não achava os galos. Então, o histórico disponível é importante. Estou dando um exemplo aqui de um CRM, mas a gente pode falar também, um sistema de atendimento, inclusive, mas aqui a gente pode colocar algumas outras ferramentas. Por exemplo, se eu não tenho dado histórico de 3, 6 meses, 1 ano, seja ele da venda, seja ele do financeiro, seja ele do contábil, eu não vou conseguir ter histórico e não vou conseguir fazer comparação. Se eu estou melhorando ou não um processo, uma área, seja lá o que for. E eu preciso ter um entendimento da estrutura pronta para análise. O que eu quero fazer? O que eu quero analisar? O que eu quero automatizar? Isso tudo precisa estar desenhado antes de eu colocar o processo no ar. Para que a gente tenha essa visão, olha, eu quero colocar um processo A, e para ver se esse processo A está dando certo ou não, eu preciso das informações A, B e C para analisar se eu devo continuar, se eu devo melhorar, o que eu devo fazer para melhorar e etc. Tá? Dados de má qualidade tornam IA e BI inúteis, independente do sistema. Então, se a gente não tiver isso tudo estruturado, se não foi bem implementado, a gente vai ter dificuldade. Para finalizar, o que eu quero passar para vocês é: trocar de sistema sem revisar a gestão aumenta o custo. Então, gente, o que a gente precisa antes de qualquer troca é avaliar os processos, os indicadores, as integrações e a estrutura de dados. A tecnologia é o último passo, não é o primeiro. E essa frase é muito correta. A tecnologia tem que ser o último passo. Primeiro, a gente precisa definir os processos, os indicadores, a integração e a estrutura de dados. Se a gente não mostrar isso para a empresa que a gente está contratando, o que vai acontecer?
A empresa que está implantando o sistema, que já tem um padrão, não vai entender a necessidade. A empresa vai implantar da melhor forma possível, que tenha menos customizações, para que o custo não fique alto. Ninguém vai ter o entendimento. Quando a gente está implantando um sistema, não há um entendimento correto de como o sistema funciona, porque ele é novidade. Então ele vai implantar de um jeito que não é o processo indicado para a gente poder trabalhar no dia a dia. E aí o sistema vai ser o problema. E não o processo que ali foi implantado, a forma que foi implantada. Quando você chegar na maturidade de uso do sistema, você vai falar assim, nossa, se o sistema fizesse assim era melhor. Aí você tem um retrabalho, gasta de novo para poder melhorar aquele processo. Ou você não vai ter os indicadores necessários para poder saber se a implantação daquele sistema foi bom ou não. E aí você vai se frustrar e vai ter um problemaço que é aumentar o gasto, podendo até tendo que trocar o sistema, sendo que muitas vezes o sistema tem aquela funcionalidade que você queria tanto, mas você ganha tanta raiva que aí você, no impulso, vai lá e troca o sistema. Então, antes de fazer uma troca tecnológica, sempre revise os processos, indicadores, integração e estrutura de dados. Se você está com esse desafio na sua empresa, você está achando que precisa trocar de sistema, mas não tem certeza disso, por tudo que eu passei até, estou à disposição para ajudar vocês. Às vezes até uma posição de fora é legal para não ter as dores que você teve no seu dia a dia. Então, me chama, eu faço um diagnóstico para você, a gente faz a conversa com o time, conversa com você para ver a necessidade, vê até de repente uma conversa com a empresa e a gente chega num resultado, se é necessário ou não fazer a troca dessa tecnologia. Estou aqui à sua disposição, vale um diagnóstico, acesse o nosso site www.rpdescomplicado.com e estou à disposição para ajudar vocês, tá ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau!